Eu quero começar fazendo uma pequena introdução aqui, para que você entenda que dons espirituais não estão restringidos a apenas 3 dons. Toda vez que a gente vai pregar sobre dons, a gente aborda pelo menos 3 dons que são os mais polêmicos. Dons de línguas, dons de profecia, que implica também numa questão de revelação, né? Línguas, profecia, e o terceiro, que também entra muito nessa dinâmica de disputa, né? É o dom de cura. Então são 3 dons assim mais polêmicos, mas a Bíblia não fala apenas desses 3 dons, pelo contrário, há outros também importantes que nós iremos tratar nessa noite. Então, como todos os temas até aqui, né, abordados, esse não é diferente. O tema igreja em crise, né, o tema dons, ele também tem as suas controvérsias. Para alguns, falar sobre dons é falar a respeito de evidência de espiritualidade. Existem aqueles, inclusive, que afirmam que determinados dons não são apenas evidências de que você tem o Espírito Santo, mas uma confirmação. Se você não tem certos dons, significa que você não foi batizado no Espírito Santo, né? Então há uma corrente teológica que pensa dessa forma. Nós acreditamos, segundo a palavra de Deus, que todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que de fato entregou a sua vida ao Senhor Jesus, é selado com o Espírito Santo. Uma vez... Gente, me ajuda aqui, Denis, por favor. O pessoal aqui não vai deixar eu pregar hoje. Estão animados, estão no fogo ali atrás. Lá atrás. Por gentileza. Pede para eles virem para dentro aqui. Então, a gente tem essa questão, né, muitas vezes, de pensar que o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que, por exemplo, falar em línguas. Não é a mesma coisa. Nós acreditamos que todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, que de fato entregou a sua vida ao Senhor, ele recebe o Espírito Santo, ele é selado pelo Espírito Santo, e por ser selado com o Espírito Santo, já o tem. Não é verdade? Mas ao longo da sua caminhada, ao longo da sua trajetória, há enchimentos poderosos do Espírito Santo. Há visitações poderosas do Espírito Santo. Há avivamentos esperando por nós e que nós devemos buscar. Como Dr. Martin Lloyd Jones disse, né, todo crente deveria buscar o seu Pentecoste. Todo crente deveria viver o seu Pentecoste. Então, para alguns... é uma evidência de espiritualidade. Nem sempre, eu já adianto para vocês. Há pessoas com dons até extraordinários, mas que não têm caráter, que não têm escrúpulo. Isso acontece. Por que isso acontece? Porque Deus, ele na sua graça, a gente chama isso de graça comum, ele derrama dons espirituais sobre todos. Dons no modo geral, né? Não só dons espirituais, mas também habilidades que podem, vamos dizer assim, habilidades mais relacionadas à nossa humanidade, que são extraordinárias. E Deus, ele faz isso para que a gente possa, então, ser abençoado, para que nós possamos ser tocados. Então, nem sempre dons espirituais é evidência de espiritualidade, mas tem gente que diz isso. Já por outro lado, há pessoas que falam, se nós falarmos de dons, nós estamos falando simplesmente de exibicionismo barato. Exibicionismo barato, aquilo que quer se aparecer, né? Aquele que quer se mostrar, né? Por isso que faz, por isso que tem certos dons que é para se evidenciar. Sim, isso acontece. Há pessoas realmente que usam ali de alguma expertise emocional, né? De algumas técnicas de emocionalismo para poder tocar uma pessoa. A gente já viu muito isso, né? Eu acredito que todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida, tenha experimentado algo do tipo, né? Como uma vez eu vi em uma igreja uma pessoa revelar, né? Dizendo para um homem, olha, o Senhor nessa noite cura o seu útero. E aí um irmão chegou e falou, pastor, mas o homem não tem útero. E aí ele falou assim, então Deus vai te dar um novinho, né? Quer dizer, essa, vamos dizer assim, profecia, essa palavra aí veio de Deus? Obviamente que não. Então, todo dom e toda palavra que Deus nos dá, ela tem que ser peneirada pela palavra de Deus. Este é o termômetro, se nós de fato estamos sendo usados por Deus ou não. Vou dar uma passagem bíblica a respeito de algo que parecia ser um dom. Certa vez, Paulo chegou em uma cidade e tinha uma moça naquela cidade. O apóstolo Paulo, né?
E chegou uma moça naquela cidade. E aquela moça, ela revelou algo íntimo de Paulo e dos seus amigos que estavam pregando naquela cidade. Ela gritava enquanto Paulo passava: eis aqui um homem de Deus. Eis aqui um homem de Deus. Esses são profetas do Senhor. E ela falava a verdade. Isso era mentira? Não, era verdade. Mas depois de 3 dias, Paulo teve o discernimento espiritual, olhou para aquela mulher e disse: isso não vem de Deus. Olha só. Paulo expulsou um demônio daquela mulher e ela nunca mais revelou. Então veja, não é porque a verdade foi dita que é Deus que está dizendo. Na verdade, a especialidade do diabo é essa: é travestir a verdade. A Bíblia diz que ele inclusive se disfarça de anjo de luz. Olha só. E ele já foi anjo de luz, né? Então ele tem essa especialidade de enganar, de enganar. Então, de um lado, dom não tem a ver apenas com exibicionismo. De outro lado, dom também não é uma confirmação de que você tem uma espiritualidade saudável, também não. É verdade, queridos, que nós queremos, como igreja, estou falando aqui da Vision em Araçatuba, nós queremos experimentar um avivamento autêntico e duradouro. Quantos aqui querem experimentar um avivamento autêntico e duradouro? É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero viver um avivamento. Eu quero viver em um ambiente onde as pessoas são carregadas até Jesus. Onde as pessoas se arrependem dos seus pecados, onde as pessoas são tão apaixonadas por Jesus que nada mais importa para elas, ou se algo importa, ficou em segundo plano. O mais importante para ela não é ganhar dinheiro, o mais importante para ela não é conquistar bens materiais, o mais importante para ela não é a sua reputação diante dos homens, o mais importante para ela é que Jesus seja exaltado, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda majestade. Esse é o verdadeiro avivamento. Eu quero viver isso. Então nós queremos viver um avivamento, mas não um avivamento de lata vazia. O que é uma lata vazia, querido? Já pegou uma lata vazia? Pega uma lata vazia e joga de uma escada para você ver o que acontece. Só faz barulho porque está vazia. Não tem nada lá dentro. Não, nós queremos experimentar os dons, mas como o apóstolo Paulo ensinou para a igreja de Corinto, tendo o amor como regente de todos os dons. O amor é um dom, mas ele não é apenas um dom, ele é aquele que rege todos os demais dons. Todo dom que Deus nos dá, Ele nos dá para servir, para fazer a sua obra. Então, quando Deus ele se move, quando Deus está se movendo para causar um avivamento, nós devemos estar próximos o bastante de Deus para reconhecer o que é a sua presença, o que não é a sua presença e cooperar com o que Ele está fazendo, entrar no movimento de Deus. Veja, avivamento não é algo que você cria. Avivamento não é algo que você provoca. Deus tem o seu remanescente fiel. Você pode estar como Elias no fundo da caverna, triste, deprimido por causa das aflições que você já passou na igreja. Você pode nessa noite estar aqui e ser uma ovelha de Jesus gemendo. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Aqui é um aprisco de cura, aqui é um aprisco de renovação, aqui é um aprisco de transformação. Ainda que você esteja gemendo, ainda que você esteja sofrendo, Deus ainda aviva a sua obra no meio dos anos. Deus ainda derrama do seu Espírito sobre os seus filhos amados. E se você é um filho amado do Senhor, Deus tem avivamento para a sua vida. Deus tem Pentecoste para a sua vida. Então nós devemos sim querer experimentar o extraordinário de Deus. O ordinário de Deus a gente deve viver. Obedecer a palavra de Deus, meditar na palavra, isso é o ordinário, isso é o básico, isso você tem que fazer. Isso foi a outra série, né? Cristianismo básico, essencial. Agora não, é o extraordinário, é o próximo passo. É o cristianismo essencial 2.0. É nós olharmos para a realidade do que Deus está fazendo, do que Deus está derramando, do que Deus está trabalhando e entrar no movimento de Deus. Deus não chamou você para criar movimentos. Deus chamou você para participar do movimento dele. E uma vez que você entrar no movimento dele, o Espírito Santo de Deus vai derramar dons sobre você. Vai derramar autoridade e vai derramar poder sobre você.
Quando os escritores, os escritores do Novo Testamento, eles falaram a respeito de igreja, eles costumam destacar pelo menos dois contrastes: a unidade da igreja e a diversidade da igreja. A igreja é unida porque o Espírito Santo habita nela, habita em nós e nos une a Cristo. Então nós somos unidos. Nós temos comunhão não apenas porque comemos no mesmo prato, não apenas porque algumas vezes por semana a gente toma café junto, então a gente tem comunhão. Não, isso é desdobramento do nosso relacionamento. A verdadeira comunhão, e a única comunhão verdadeira, é aquela que o Espírito Santo faz em nós, quando Ele nos une a Jesus Cristo de maneira espiritual. Então o primeiro contraste é esse. Todas as vezes, na maioria das vezes, para não dizer todas, que os escritores do Novo Testamento vão falar de igreja, eles fazem esse contraste. Nós somos unidos. Em segundo lugar, a diversidade, a catolicidade da igreja, a variedade da igreja. Por exemplo, o time de pregadores aqui da igreja, eu vivo dizendo a eles: vocês não devem me copiar, vocês não têm que falar como eu falo, vocês não têm que andar como eu ando. É óbvio que a gente caminhando junto, a gente pega um jeito aqui, um trejeito ali. Eu não falava, vamos lá, alguém. Hoje eu falo, né, Lucas? Estou sentado do lado dele ali, ele me contagiou, acontece. Então a gente se contamina um ao outro, mas a ideia não é um monte de robozinho feito em fábrica, mas é Deus usar você com a sua personalidade, com o seu tom de voz, com o seu estado de espírito. Não foi assim na Bíblia toda? Deus usava os seus profetas em suas tristezas para lamentar em nome do povo. Deus usava os profetas em suas experiências extraordinárias com Deus para que o povo vivesse experiências extraordinárias com Deus. Deus levava os seus profetas para a caverna, porque era na caverna que o povo de Deus estava. Então Deus vai usar você na sua variedade. A Vision não é lugar de robôs espirituais, mas é lugar para você ser você mesmo. É lugar para você sair do armário, não para ficar como você estava no armário, mas para você ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Então a igreja de Jesus, ela é distinguida pela sua variedade. E a variedade, ela vem à tona por meio dos dons espirituais. Não é possível que a gente seja uma igreja cheia de variedade se nós não estimularmos os nossos dons. E se você que já sabe o seu dom, reter o seu dom. Eu quero dizer para você que isso é pecado. Se Deus te deu um dom, se Deus te vocacionou, se Deus te chamou, e você está retendo isso, seja pelo motivo que for. Eu estou machucado. Eu estou cansado. Eu estou ferido. Eu estou isso. Eu estou aquilo. Isso não é motivo. Jesus foi machucado, Jesus foi ferido, Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido, mas Ele não negou o seu principal dom. Ele nos amou de uma forma extraordinária. Ele era generoso, um dom de generosidade extraordinária, a ponto de dar a sua própria vida em favor de mim e de você. Jesus jamais negou o seu dom, e a semelhança dele, nós também não podemos negar. Então, o dom que mostra a variedade e a nossa, não só variedade, mas unidade em Jesus Cristo. Pensando um pouco a respeito ainda do Espírito Santo. O dom que nos é dado, o selo do Espírito Santo é dado por Deus. Ele nos dá o dom do Espírito. Ele sela o Espírito em nós. Deus o Pai sela Deus Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo, por sua vez, nos dá o dom que gera a diversidade na igreja. Então veja, de um lado, Deus o Pai, por meio da intercessão de Jesus, nos dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo, por sua vez, nos dá os dons espirituais. Eu recebo o dom do Espírito, e o dom do Espírito me dá os dons espirituais. Em outras palavras, Deus o Pai dá a tela ao pintor que é Jesus. O pintor que é Jesus não apenas pinta, mas ele dá o pincel ao Espírito Santo que executa toda essa obra maravilhosa e bela da salvação. E o Espírito Santo coloca cores nessa tela, faz ela brilhar e saltar aos nossos olhos, mais do que qualquer pintura de Monet, de Picasso, de Da Vinci ou de quem quer que seja.
Esta é a obra maravilhosa. Uma igreja sem dons espirituais é uma igreja em preto e branco. Mas à medida que a igreja ela começa a colocar em prática os seus dons espirituais, é que o Espírito Santo está jogando cores nessa tela. Ainda que essa tela seja abstrata, ainda que essa tela, talvez a gente não entenda exatamente o que Deus está fazendo, Ele está fazendo. Porque o meu e o seu Pai não descansa. Ele trabalha desde o princípio e continua trabalhando até aqui. E depois dessa introdução, eu quero que a gente abra as nossas Bíblias no texto que está em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Coríntios, capítulo 12, verso de número 4. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aí na tela. Primeira Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler na NVI, a partir do verso de número 4. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Preste atenção. Há aqui 3 palavras que no original descrevem dons. Na nossa tradução não veio como dons. Ela veio explicando o que são esses dons. Nós temos também 3 manifestações diferentes de Deus nesse texto. Nós temos a Trindade aqui entrando no contexto dos dons espirituais. O apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja cujo ele mesmo vai dizer que não faltava nenhum dom. Ela tinha todos os dons. Era uma igreja rica em dons, mas que não sabia administrar os dons que Deus havia dado. Não sabia agir bem. Veja, nem sempre quando recebemos um dom de Deus, a gente sabe usar o dom de Deus. É necessário nós nos firmarmos na palavra dos apóstolos e dos profetas. Não são os apóstolos modernos. Não são os profetas modernos, mas os apóstolos e os profetas revelados na Escritura. Somente assim, quando de fato nós olharmos para a palavra de Deus como palavra de Deus, é que vamos viver corretamente os dons espirituais. E nós encontramos em todo o Novo Testamento 4 referências bíblicas sobre dons. Nós temos em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos ali uma lista de pelo menos 13 dons. Nós temos Romanos, capítulo 12. Nós temos ali pelo menos 7 dons descritos claramente. Nós temos também em Efésios, capítulo 4. Ali nós temos 4 dons expressos. E nós temos 1 Pedro também, capítulo 4. Ali nós temos 2 dons expressos. Nós temos ali claramente revelado na palavra de Deus uma lista de dons. Tirando alguns dons que não se repetem nos demais textos, aproximadamente 20 dons são colocados aqui. Com isso, nós estamos dizendo, então, que só existem 20 dons no Novo Testamento. No entanto, isso não significa que todos os dons foram descritos. Há dons extraordinários, poderosos, que não foram descritos na palavra de Deus. Os textos que nós lemos não são manuais a respeito de dons, mas são orientações apostólicas de como os dons deveriam ser usados de acordo com a realidade daquela igreja. Então há ensinamentos profundos para nós aqui nesse texto. Em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos 13 dons. Em Romanos 12, são 7, mas apenas 5 se repetem. Apenas, na verdade, 5 não se repetem em nenhum lugar. Nós temos 2 que se repetem. Em Efésios capítulo 4 são 4, mas só 2 se repetem. Outros 2 não se repetem em nenhum lugar. Em 1 Pedro são 2, mas apenas 1 não se repete. Ao todo, mais de 20 dons descritos na palavra de Deus. E mesmo os dons, sendo diversos, sendo variados, sendo inúmeros, o doador é um só. O segredo para viver um avivamento e para viver a presença de Deus e para ser cheio de dons não está em buscar dons. Veja, se você precisa de sangue, você
Não corre atrás na rua gritando sangue, sangue, sangue. Não, você vai no banco de sangue. Em outras palavras, o doador do sangue, do dom espiritual, é aquele que você tem acesso a todo o momento, a todo o instante. Mesmo sendo uma variedade enorme de dons, o doador é o mesmo. O doador é o mesmo, e o doador é o Espírito Santo de Deus. E nós temos a Trindade dançando aí nesse texto, né? Coloca o texto aí para mim. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso de número 4. Nós temos no versículo 4, aí, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quem é esse Espírito? O Espírito Santo. Há uma variedade enorme. Então a gente tem a primeira aqui o Espírito Santo agindo através dos dons. Coloca o versículo 5. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor, toda vez que você encontra no Novo Testamento esse Senhor aí, com letra maiúscula, é Jesus. Então ele está dizendo, há diferentes ministérios, uma palavra usada também para dons. Se a primeira palavra no original é a charismata, a segunda palavra é a diaconia, que tem a ver com serviço, que tem a ver com a maneira de servir e também é um dom. Então, o dom é variado, mas o Senhor é o Espírito, mas o Espírito Santo é o que doa. De outro lado, os ministérios, colocar em prática os dons, pode ter várias maneiras diferentes de fazer, mas Jesus é o Senhor. Versículo 6. Há diferentes formas de atuação. Essa palavrinha aí, forma, atuação, no original, é a palavra energemata. É a palavra literalmente energia. Veja, primeiro, o Espírito Santo dá dons. Segundo, Jesus capacita com poder para você exercer as várias formas com o seu dom. Em terceiro lugar, há diferentes formas de energia, de poder, de força, mas é o mesmo Deus quem efetua a energia no original, a força espiritual em todos nós. Nós precisamos entender o que isso significa. Muitas pessoas acreditam em Deus como uma espécie de mágico, mago, que vai tirar da cartola, né, um coelho, que vai tirar da cartola o que você precisa. Muitas pessoas buscam a Deus somente quando precisam de alguma coisa, já viu isso? Você vai receber uma oportunidade para pregar, aí você jejua, aí você ora, aí você se consagra. Você vai receber uma oportunidade de fazer uma obra, de repente o pastor chamou para expulsar um demônio. Eu gosto de falar, né? O maior avivalista que existe é o tal do diabo, né? Eu já estou orando a Deus para começar a cair uns endemoniados aqui dentro da igreja. A próxima série de mensagens nossa vai ser avivamento. Começa domingo que vem. Vai preparando, viu, irmão? Estou orando para Deus fazer cair uns endemoniados. Sabe por quê? Porque a gente fica muito crente, já. A gente fica muito crente. Não sei se já reparou isso, não. Pode acontecer aí, a pessoa caiu endemoniada, rapaz, a gente fica crente demais. Pede perdão dos pecados, começa a orar mais. Um irmão já começa no manto ali, no reteté, né? Oh, glória! A pessoa começa a se derramar mais diante de Deus, outro já começa a chorar, uns no espírito, outros com medo, né? Vai que pula dele em mim. Mas a verdade, queridos, é que nós precisamos entender que Deus ele não é um mágico. Deus não está aqui, tirando a brincadeira, obviamente, que a gente não quer que ninguém fique endemoniado, né? É só uma brincadeira. Tem gente que nem vem no próximo domingo, né? Fala, e eu? Eu, hein? Vai que sou eu esse cara aí. O cara sou eu, como que é a música? Esse cara sou eu, misericórdia. Não, queridos, é uma brincadeira para nos ensinar e para nos mostrar com clareza que a gente precisa entender que Deus não é um mágico que vai tirar um coelho da cartola. Não. Deus não é uma imagem feita por mãos humanas que você manipula. Você sabe que a palavra idolatria, né? Ela vem da origem de manipulação. Você consegue manipular aquilo que você chama de Senhor, de Deus ou de santo que seja.
para te atender. Ah, você não vai me fazer casar, não, vou te mergulhar no feijão. Pum. Como que pode um negócio desse? Experimenta tentar mergulhar Jesus no feijão, que você vai ver o que vai acontecer com você. Ele já veio como cordeiro, meu querido, mas agora ele é o leão da tribo de Judá. Ele já veio para se sacrificar, foi uma vez e de uma vez por todas. Essa doutrina é a doutrina do sacrifício vicário. Significa que é uma vez só, não precisa ser repetida. Jesus não vai se sacrificar de novo não, querido. É terrível ter o diabo como inimigo. É terrível ter o mundo como inimigo. É terrível ter os homens como inimigo, mas experimente ter Deus como seu inimigo. Certa vez Deus disse para uma igreja, olha, se arrependam, senão eu virei contra vocês. A coisa é séria. Então nós precisamos entender o que significa usar os dons espirituais. Não é se tornar um super-homem. Poderia ter vindo pregar aqui aderindo à moda, né? Vestido de Thor, vestido de Homem-Aranha, né? Vestido de, sei lá, qualquer coisa assim, para falar agora nós temos superpoderes, somos cheios do Espírito Santo e tal. É uma ilustração boa para se fazer com criança, né? Então, talvez ela entenda isso daí. Mas a realidade, querido, é que nós não somos super-heróis, só existe um super-herói. E o nosso super-herói é Jesus. A gente tem mania de ser Davi, mas na maioria das vezes nós somos Golias. Nós precisamos entender o nosso lugar. O chamado de Deus para nós não é, em primeiro lugar, buscarmos dons espirituais, mas, em primeiro lugar, buscar o doador dos dons espirituais. Então, nós temos o Espírito Santo distribuindo os dons da graça, o carisma. Nós temos Jesus ensinando a servir, o diaconia. E nós temos Deus, o Pai, nos energizando. Literalmente, essa é a palavra, olha que incrível. Nos enchendo de vigor, de força, de poder para colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou e aquilo que o Espírito Santo já nos deu. Então é um chamado para nós sairmos do nosso lugar, né? Para nós sermos uma igreja que vai para fora e que cumpre o chamado de Deus. De um lado, preciso buscar o Espírito Santo. De outro lado, uma vez que eu busquei o Espírito Santo, eu recebo dons espirituais. E agora? Agora eu sou um super crente? Não. Todo dom é espalhafatoso? Não. Eu conheço pessoas aqui na nossa igreja que você nunca vai ouvir a voz dela. Que se der um microfone, já me avisou, já disse que não volta mais na igreja se eu der um microfone para falar. Tem mais alguém aqui assim? Só para eu saber que eu não chamo. Ah, todo mundo eu posso chamar, né? Muito bem. Tem gente que se você der um microfone, pegar de surpresa, vem aqui fazer uma oração, sabe orar, ora horas, passa horas orando, mas deu um microfone na mão. Ah, Senhor, abençoa meu inimigo, Senhor. Ah, Jesus, eu te perdoo pelos seus pecados. Oh, meu Deus, não é isso. Erra tudo. Não consegue lidar com o público. Pegue, por exemplo, um exemplo bíblico, João Batista. João Batista, segundo as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, entre nascidos de mulher não houve ninguém como ele. Ninguém como ele. Mas em João, capítulo 10, versículo de número 41, diz que ele nunca realizou um milagre sequer. Nenhum milagre. Nenhum milagre. O último profeta do Antigo Testamento. Aquele que preparou o caminho para o Senhor andar. Nunca realizou nenhum milagre. Então o segredo não está em realizar milagres, mas estar em ser cheio do Espírito Santo e saber o lugar que Deus quer que você esteja. E viver o movimento de Deus na sua vida. Você precisa aprender, querido. Você precisa aprender a buscar o seu Pentecoste espiritual, a sua experiência extraordinária com Deus. Isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a dinâmica da sua vida. Nós já estamos concluindo. Busque isso, busque essa sua experiência, clame a Deus, ore ao Senhor, seja cheio dEle. Os dons vêm a reboque. Os dons são consequência. Você quer um exemplo disso? Muitas vezes quando eu vou aconselhar, eu ainda sou jovem, né? Mas, embora não seja muito para alguns, já são 12 anos servindo em tempo integral na obra. Então, tem uma caminhada aí. Um pouquinho, vou mudar, não vou falar 12 anos, vou falar assim, mais de uma década. Fica mais bonito, não fica?
Tem mais de uma década, querido, deixa eu dar uma esnobada. Mais de uma década servindo na igreja de Jesus em tempo integral. E quando eu vou aconselhar quem está começando, normalmente eu falo a respeito disso. Falo, querido, a vontade passa, o desejo passa, mas as palavras do Senhor não passam. A vontade de servir passa, tem momentos que você não quer servir. Mas as promessas de Deus faz você permanecer no serviço. O desejo de fazer uma igreja vigorosa, forte, pode até passar, querido, porque muitas vezes nós somos oprimidos, muitas vezes as pessoas querem nos desanimar, o próprio diabo quer nos desanimar, mas o Espírito Santo, o encorajador, o animador, ele está conosco. Ele não é animador de palco. Ele é aquele que energiza os nossos corações, que fortalece a nossa fé, que nos impulsiona a viver o propósito dele nas nossas vidas. Você precisa disso. Eu preciso disso. Dons vêm a reboque. O que eu preciso é do Deus dos dons. E uma vez que você tem o Deus dos dons, você não vai reter o seu dom. E de novo, se você tem retido os seus dons, não existe nenhum dom que é para serviço próprio. Você tem dons que você também é abençoado através deles. Vamos falar de um? Dons de línguas. Se há intérprete na igreja, esse equivale à profecia, serve para todo mundo. Se não há intérprete na igreja, é para a sua própria edificação, vai dizer o apóstolo Paulo. Veja, esse é um dom. Ainda tem validade para os dias de hoje. Deus pode te encher do Espírito Santo, você pode falar em outras línguas. Isso pode acontecer com você. E se acontecer, eu tenho certeza que você vai se maravilhar com o que Deus vai fazer dentro de você. Mas esse é um dom para serviço da igreja. O que importa não é o falar em línguas, mas é a mensagem que aquela língua carrega. Lembra do Pentecostes de Atos capítulo 2? 2 milagres aconteceram ali. Um milagre no ouvido de quem ouvia, outro milagre na boca de quem falava. A palavra de Deus vai nos ensinar que o apóstolo Pedro pregava e cada pessoa que ali estava ouvia na sua própria língua materna. É um milagre no ouvido. O milagre não era nem na fala, era no ouvido. Pode ser que Pedro até estivesse falando a sua língua natal, mas as pessoas ouviam cada uma segundo a sua própria língua. Olha que milagre extraordinário. O que importava não era a língua que Pedro falava. A gente tem que parar de brigar com isso. O que importa não é a língua que eu falo, mas é a mensagem que aquela língua carrega. Deus colocou dentro de você uma essência. Deus colocou dentro de você dons. Jesus te ensinou a viver esses dons. E o Pai está te impulsionando a colocar os seus dons em prática. Todo dom, ele tem o propósito de servir a igreja, de servir a comunidade. Se você está retendo o dom que Deus te deu, você está em pecado. Eu te oriento aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus, como pastor de vocês, que você pare de esconder e de enterrar os talentos que Deus te deu. O campo está branco. Falava hoje de manhã com a tesouraria da igreja, dizendo, precisamos comprar mais cadeira. O dia que vir todo mundo não vai caber. Sempre tem gente faltando, né? Hoje eu consigo olhar aqui, ó, muita gente faltou hoje. O dia que vir todo mundo, nós vamos ficar em pé, vai ser lindo, né? Pô, os jovens sentados aqui, vai ficar um negócio bonito o dia que todo mundo vir junto, né? Precisamos comprar mais cadeira. Vamos encher isso aqui de cadeira. Cabe bastante gente aqui. Mas não adianta, a gente tá um monte de gente inchada. Não é isso que Deus quer, querido. Um monte de gente barriguda espiritualmente, né? Barriguda espiritualmente, gorda espiritualmente, obesa espiritualmente. Por quê? Porque fez da igreja um supermercado, fez da igreja um rodízio. Vocês viram que saiu aí agora o Rondon aqui em Araçatuba, churrascaria, né? Me convida, amém, irmãos? Me convida que eu vou, tá? A gente fala assim, a agenda do pastor é cheia, né? Não, engano seu. Pode convidar que nós dá um jeito para essas coisas assim. Ou para expulsar demônio, chamo o Lucas, né? Chamo o Diego. É brincadeira. A verdade, querido, é que isso daqui não é um fast food espiritual. Isso daqui não é um supermercado espiritual. Isso daqui não é uma churrascaria Rondon espiritual.
Não, isso aqui é uma igreja em que o Espírito Santo tem nos dado dons espirituais. Para a gente fazer o que com esses dons? Colocar em prática. Fazer acontecer. Olhe, querido, os campos estão brancos. É por isso que eu falei das cadeiras. Os campos estão brancos, estão prontos para a colheita. Eu acho incrível isso, né? Eu acho incrível. Jesus não nos ensinou na Bíblia a pedir dinheiro. Não ensina isso. Não tem nenhum momento lá que fala, ore para que Deus envie dinheiro. Você pode orar, tá? Não é errado não. Mas não há um ensinamento sobre isso. Mas Jesus ensinou a gente a orar por gente. Ore por gente. Ore para que a seara tenha os seus trabalhadores. O campo está branco, rogue ao dono da seara que envie trabalhadores. Essa tem sido a minha oração. E se você está aqui e tem se identificado com esta igreja, é porque Deus te colocou aqui para ser instrumento de bênção, para ser canal de bênção, para ser uma bazuca, uma metralhadora, igual o Paul foi no sábado lá na luta dele, né? Para arrancar a costela do inimigo no soco. É isso que Deus quer de nós. No seu dom, no seu chamado. Veja, nem todo mundo vai pregar. Nem todo mundo vai curar pessoas. Não é assim que funciona. O corpo tem várias funções, vários órgãos. Mas Deus ainda cura? Cura. Deus ainda traz a sua palavra por meio de profecia, a sua palavra declarada. Deus faz isso. Deus ainda derrama dons espirituais, línguas espirituais. Deus derrama dons espirituais, línguas espirituais. Mas nós devemos viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. Talvez você se pergunte, mas será mesmo que os dons são tão importantes assim? Ora, não faça essa pergunta, faça uma diferente. Por acaso é importante o amor em nosso meio? Deus diz que o amor é um dom. Por acaso é importante o ensino na igreja, sermos instruídos e ensinados? Deus diz que existe o dom do ensino. Por acaso é importante sermos alcançados pelas misericórdias dos nossos irmãos? Deus diz que Ele derrama o dom da misericórdia. Por acaso é importante que existam pessoas generosas que contribuem financeiramente com generosidade da igreja? Obviamente que é importante, senão você não teria o conforto que você tem aqui. Deus distribui dons espirituais de generosidade abundante sobre algumas pessoas. Todos devemos ser generosos, todos devemos amar, todos devemos ensinar. Mas há pessoas que têm isso de uma maneira extraordinária. Mas à medida que você se coloca na brecha para viver o extraordinário, Deus te usa de maneira extraordinária. Lembra da parábola dos 10 talentos? Está falando de recurso financeiro ali, mas se aplica perfeitamente aqui. Deus deu 10 para um, 5 para outro e 1 para outro. O que Deus fez com o que tinha apenas um, Deus tomou dele e deu para o que tinha mais. Porque ele estava no lugar certo, na hora certa, estava perto de Deus, vivendo o movimento de Deus. E experimentou aquilo que Deus tinha para ele. Deus deu mais. Por acaso é importante a reciprocidade na igreja? Orem uns pelos outros, amem uns aos outros. Se a resposta for sim, então certamente os dons espirituais são muito importantes. Pastor, como então eu descubro o meu dom? Eu já te adianto que não existe aqui ninguém desdondado. Todo mundo tem um dom, ainda que seja o dom da salvação, né? Ainda que seja o dom do Espírito. Mas todos aqui receberam dons espirituais. Como eu descubro então? É fácil, querido. É só você viver o cristianismo. Algumas pessoas confundem as coisas dizendo que você visita, pastor, porque você é pastor. Você ora pelas pessoas porque você é pastor. Não, não engano seu. Eu orava pelas pessoas antes de ser instituído pastor. Eu não orava pelas pessoas porque era pastor. Eu não visitava as pessoas porque era pastor. Eu não aconselhava as pessoas porque era pastor. Eu não pregava para as pessoas porque era pastor. Eu me tornei pastor porque fazia essas coisas.
Você quer descobrir o seu dom? Há alguém enfermo no nosso meio? Impõe as mãos e começa a orar para essa pessoa, em nome de Jesus, seja curado. E se a pessoa for curada, aquele Deus está te usando de maneira extraordinária. Suplique a Deus que cure, e Ele pode te usar dessa maneira. Há alguém com dificuldade financeira? Pega lá o seu celular, faz aquele último Pix do mês para a conta daquele irmão em dificuldade e confie que Deus irá te suprir, você vai ver o milagre acontecer. Você quer saber qual é o seu dom? Há alguém aprisionado, há alguém possuído, ou o que quer que seja, ore por essa pessoa para que ela seja liberta no nome de Jesus. Há alguém enganado, ensine a palavra. Há alguém com medo, encoraje a pessoa. Há alguém precisando de um profeta, começa a declarar a palavra de Deus sobre a vida da pessoa. A pessoa diz assim: olha, pastor, está difícil, eu estou vivendo uma dificuldade. Começa a profetizar a palavra de Deus sobre ela. Começa a citar os versículos bíblicos. Começa a dizer para ela, ó, Isaías 43, versículo 1 para você. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não te cobrirão. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. É assim que somos encorajados. É assim que vencemos as nossas guerras. É assim que nós descobrimos os nossos dons espirituais.